O IPA TV desta semana recebe Dr. Ângelo Scuderi. Dr. Ângelo, são 40 anos de medicina, cirurgião vascular e, para orgulho de toda a nossa Sorocaba e região, presidente da Internacional de Flebologia. Tá mais fora de Sorocaba do que em Sorocaba, viajando muito, representando nossa cidade no mundo afora. Dr. Ângelo, são 40 anos, filho da PUC, Sorocaba já incorporada na sua vida. Como é que tem sido essa trajetória? Como é que tem sido essa medicina ao longo de 40 anos? Bom, eu me formei em 74, vou fazer 40 anos no ano que vem. Eu sou um homem muito feliz do ponto de vista profissional, me realizei, acho que consegui tudo aquilo que me propus a fazer, né? E atualmente sou o presidente mundial da União Internacional de Flebologia, que é uma entidade científica das mais importantes do mundo, e que me deu grande projeção internacional, né? Foi muito bom. E o que preocupa hoje esta sociedade internacional? O que mais inquieta as questões vasculares do ser humano hoje? Qual é a grande preocupação? A nossa sociedade é uma sociedade voltada ao estudo das patologias venosas, as veias e também um pouco de linfático, né, de vasos linfáticos. E nós somos voltados a essa parte. As doenças linfáticas, as doenças venosas, melhor dizendo, as varizes, são muito comuns em nosso meio. Nós temos um trabalho publicado já, onde diz que chega a 96% a incidência das varizes em mulheres com mais de 5 gestações e com mais de 64 anos, 65 anos. Então, praticamente todas têm. E os homens também? Homens também têm, menor quantidade, mas tem. Mas é uma doença extremamente frequente, quer dizer, desde o ponto de vista estético até do ponto de vista funcional, com veias grandes, dilatadas, úlceras, manchas, pigmentação, etc. O que faz com que essa situação seja pior? A alimentação, falta do uso da meia elástica, os profissionais ficam muito tempo em pé. O que a gente pode fazer para ter uma condição boa e não ter os problemas de varizes? As principais causas das varizes, as principais razões de agravamento das varizes são 3. A idade, o sexo e as gestações. Ou seja, com a idade, quanto mais velha a pessoa, mais probabilidade de varizes tem. Os jovens têm menos. O sexo, as mulheres têm mais varizes do que os homens. E as gestações, que as mulheres têm filhos, cada vez que tem filho, aumentam, né? Então, essas são as 3 principais características. Quando as veias são pequenas, como é que a gente trata? A gente faz a esclerose para fazer com que ela não apareça mais e as grandes só a operação? Não, senhor. Não, senhor. É que tá, essas são as grandes novidades que surgiram nos últimos 10 anos. Nós temos algumas novidades importantes na área do tratamento e diagnóstico das varizes. Então, como nós sempre fizemos, nós secamos, esclerosamos, né? A palavra correta é escleroterapia, as veias pequenas. Mas hoje se pode esclerosar também veias de grosso calibre. Nós fazemos esse tipo de tratamento com resultados muito bons. Esse tratamento é feito com laser ou de maneira clássica? Nós fazemos com laser, se pode fazer com laser, mas o melhor método é mesmo ainda com a injeção com espuma. A espuma já é conhecida há algum tempo, mas não estava tão difundida como agora. A partir do ano 2000, mais ou menos, alguns colegas, principalmente um espanhol, o Dr. Cabreira, na Itália, o Dr. Lorenzo Tessari e outros, que eu conheço eles todos pessoalmente, inclusive, desenvolveram essa técnica da espuma. A espuma fez uma revolução, né? Porque a espuma é indolor, é totalmente indolor. A espuma substitui até, podemos dizer, a cirurgia, e com a vantagem de você não precisa tomar anestesia e não precisa ficar em repouso. E faz no consultório? Faz no consultório. Não faz de um dia só, é preciso fazer algumas sessões, mas é totalmente indolor e não, isso que é o mais importante, não exige afastamento das suas atividades normais. Quer dizer que a mulher hoje e o homem só vão ficar com a perna feia se quiserem? Não, eu não diria a perna feia ou bonita, eu diria... Com varizes ou sem varizes? Não, eu trato as varizes, hoje tratar as varizes realmente ficou muito mais simples. Nós já tínhamos avançado muito no procedimento cirúrgico com as técnicas minimamente invasivas, fazendo mini incisões e tal. Mas sempre era uma anestesia, era uma cirurgia, precisava tomar anestesia, precisava de um certo repouso.
A espuma fez essa revolução, porque você faz uma injeção, primeiro tem que fazer o diagnóstico é fundamental. Você faz a injeção, que é indolor, dura 3 minutos, 4 minutos, demora mais para preparar o que para fazer. Aí você põe uma meia elástica na paciente, uma bandagem, uma meia elástica, e manda embora o paciente para casa. O que é essa espuma milagrosa? Não, a espuma não é milagrosa, a espuma é que o líquido a gente faz uma mistura de líquido e gás. Nós usamos um pouco de oxigênio e gás carbônico, porque o gás carbônico é mais solúvel no sangue. Então se mistura com uma torneirinha de 3 vias, ou às vezes tem alguns aparelhos que fazem essa espuma. E você injeta a espuma dentro. E ela seca a veia? Ela esclerosa. Esclerosa a veia. As veias grandes demoram um pouquinho mais para desaparecer que as pequenas. Mas o sucesso é garantido. Garantido, a gente não pode dizer, mas não existe garantia. Mas nós temos tido excelentes resultados. Doutor Ângelo, como é que o senhor sente hoje a medicina de 40 anos atrás e a medicina de hoje? Antigamente nós tínhamos a medicina particular, depois a medicina de grupo entra e toma uma presença marcante. Hoje vemos filas também nesse atendimento e o Sistema Único de Saúde. O que o médico pode avaliar de tudo isso acontecendo? Outro dia vi uma manchete. Aliás, eu tenho 2 filhos médicos, tenho 3 filhos médicos e uma nora médica. Sou uma família de médicos, né? Bom, eu acho que exerci uma certa liderança, ou uma má influência. Bom, a questão é a seguinte, a medicina, em primeiro lugar, é uma arte. Né? Isso os antigos já chamavam de ars curandi, do latim, ars curandi, é uma arte. É uma arte a qual se agregam os conhecimentos científicos. Né? Outro dia eu vi um jornal, essa semana que passou, o SUS está na UTI. Eu li a manchete assim, um lá disse, mentira, está na fila, está guardando vaga. Porque a medicina pública brasileira está em condições de penúria absoluta. Né? E as medicinas de convênio seguem o mesmo caminho. Porque o que a gente vê é a mesma coisa, né? Existe deficiência em vários setores, né? Quando a pessoa compra o plano, ele promete muitas coisas. Quando chega na hora que necessita, as coisas não funcionam, né? Na verdade, os planos de saúde já começa pelo nome errado, né? Eles deveriam se chamar plano de doença, porque você não usa quando está saudável. Então, o plano quando você está doente. Então, eu já começo criticando a denominação. E o que o senhor ouve desses colegas do mundo todo? Há diferenças entre o Brasil e quais são os casos de sucesso? O senhor está me colocando que o Brasil tem problema de gestão e vai ter muito tempo para provavelmente consertar tudo isso. Mas aonde dá certo, por que dá certo? Olha, a saúde pública ela é problemática em vários países, né? Só que não no nosso nível. Nós estamos num nível caótico, catastrófico, eu diria até. E a questão nossa não é somente... falta recursos. Quanto a isso, não há dúvida. Nós investimos... Ou gestão. Nós investimos hoje, o Brasil investe menos que a Bolívia, em termos absolutos. Nós temos uma carência de recursos, né? E aí, além do mais, tem uma péssima gestão. Quer dizer, o pouco que nós temos é mal gestionado. A Itália, por exemplo, o sistema é todo público, funciona? Funciona muito bem. Na Itália funciona muito bem. E funciona, e os pacientes se tratam. É lógico, o ser humano é insatisfeito a vida inteira, mas quando você compara o sistema público europeu, americano, ou principalmente europeu, que é mais socializado. Alemão, inglês. Não tem comparação, não tem comparação. Agora, você vai dizer, bom, tudo bem, são países já desenvolvidos, são países que já resolveram seus problemas de infraestrutura. Nós aqui temos que fazer esgoto, nós temos que fazer água encanada, nós temos que fazer ponte, nós temos que fazer viaduto, nós temos que fazer estrada de ferro. Eles já não fizeram tudo. Então, eles não têm esse tipo de problema, só manutenção. Né? A população não tem um crescimento vertiginoso como tem a nossa população. Né? Então, são outras realidades. Se o senhor tivesse que copiar um modelo internacional, qual o senhor copiaria? Ou vários deles no mundo?
Eu acho que o projeto italiano é interessante, principalmente para um país como o nosso. Mas ele é bom para o paciente Pro e ruim para o médico? Não. O médico ganha bem? Eu acho que o médico, não é que é a questão de ganhar bem, o médico tem que ter condições de trabalhar. Ultimamente na imprensa se tem falado algumas coisas que não correspondem à realidade, que diz que o problema do médico é o dinheiro. O problema do médico nunca foi dinheiro. O problema do médico é ter condições de trabalhar. Esta que é a grande verdade. É lógico, o médico não pode ganhar o suficiente para não ter o que comer. O médico tem que ter o seu padrão de vida correspondente. Poder estudar, poder ir a congresso, poder se atualizar, né? Que isso tem custos. Agora, a questão não é dinheiro, a questão é de condições para você trabalhar. Porque nada é mais frustrante do que você não poder usar os seus conhecimentos, né? Então, você vê hoje, os médicos estão entre as categorias de que mais índice de suicídio tem. Os médicos, a tentativa de suicídio, a frustração que ocorre dentro da nossa profissão é terrível. Vai bem a relação médico-paciente no Brasil? Porque a gente fala muito cada dia diagnóstico, mas e a anamnese? E este se colocar no lugar do outro, como está? Cada dia pior, cada dia pior. Nós avançamos em tecnologia, mas estamos nos afastando daquela chamada ars curandi, que já foi estabelecida desde os tempos hipocráticos. Entende? Então, esse negócio do médico fazer consulta com um, exame com outro, cirurgia com outro, isso é um absurdo. Não tem solução de continuidade? Não, isso aí é tratar o ser humano como se fosse um cachorro, um animal. Não existe, porque o ser humano tem sentimentos. Entendeu? O paciente ele se liga ao médico. Ele faz o diagnóstico consigo e opera com outro. Quer dizer, essa relação... Depende da especialidade, até é aceitável. Depende, por exemplo, a cirurgia cardíaca, que é super especializada. Sim. Então, geralmente, o cardiologista clínico, ele faz o diagnóstico e manda para o cirurgião. Mas aí é uma regra, né? É uma regra, porque o cirurgião cardíaco, ele normalmente faz... Mas se eu vou fazer uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia vascular, quando eu procuro o médico, eu quero ser operado por ele. Né? Certamente. Mesmo na área pública. Certamente. Isso é um absurdo. Você tirar a cirurgia... Se o médico é um médico cirurgião, você bota ele no ambulatório para fazer o diagnóstico e não deixa ele operar. Francamente, não é meu caso, porque eu não atendo esses pacientes. A escolha sempre é intuito persona, em relação à pessoa, né? Eu escolho o médico em relação àquele médico. Olha, já começa o erro que o paciente do SUS não pode escolher médico. Pelo contrário, ele é proibido de escolher o médico. Porque tivemos vários casos já descritos, citados, e que as pessoas reclamam, que vão lá na policlínica e dizem: eu quero consultar com o doutor X, esse o senhor não pode. Até tem vaga para ele, mas não mandam para o outro. Então, é uma maneira desumana de tratar o paciente, certo? Isso ocorre com muita frequência, tá certo? Então, são essas pequenas coisas que não custam, não tem custo. E que poderiam ser diferentes. Deveriam ser diferentes, não poderiam, deveriam ser. Acontece que a saúde pública no Brasil nunca esteve na mão de médicos. Essa que aí eu vou falar para você, médicos que são médicos que atendem doente. Sempre esteve na mão de médicos administradores. Então ele só vê planilha na frente dele. O negócio dele é ver lucros, quanto gastou, quanto não gastou. Se a qualidade é boa ou não é boa, para ele não importa. Isso ocorre sempre. Tanto que nós tivemos até vários ministros que nem